Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Tá, eu adoro ler, mas eu também adoro assistir filme. Quem não gosta, não é mesmo? E aí esses dias eu tava vendo um vídeo aqui no YouTube mesmo, falando sobre franquias de filmes que não deram certo. E aí eu decidi fazer uma versão de franquias de filmes baseados em livros que não deram certo. Foi triste ver o tanto de livros ótimos que simplesmente não deram certo no cinema. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu separei só 5. Vamos lá? E a primeira série da minha lista é O Ciclo da Herança, de Christopher Paolini. O Ciclo da Herança é uma série de 4 livros. Na verdade começou como uma trilogia, mas aí o autor mudou de ideia no meio do caminho e acrescentou mais um. Mas acontece que mesmo antes do autor terminar a trilogia que ele tinha planejado inicialmente, Hollywood já estava lançando o primeiro filme, Eragon. E aqui eu vou dizer que eu assisti esse primeiro filme e eu simplesmente não gostei. Eu achei muito ruim mesmo. Mas apesar de não ter gostado do filme, eu fiquei curiosa com a história. Porque, pra começar, eu acho muito difícil achar histórias sobre dragões. Histórias em que eles representam um papel tão importante assim na trama. Então eu decidi colocar a culpa do fracasso do filme na atuação, nos efeitos especiais, enfim, eu decidi que eu ia ler o livro porque afinal de contas os livros normalmente são muito melhores do que os filmes, certo? Mesmo assim, eu preciso admitir que depois de comprar o livro, ele ficou parado na minha estante por quase um ano, porque eu tinha medo de pegar ele e não gostar. Felizmente, eu posso vir aqui dizer que eu amei esta série. Sério, os livros são maravilhosos. Eu fiquei tão encantada com este primeiro livro que antes mesmo de terminar ele, eu já estava comprando o segundo, porque eu queria que ele chegasse antes de eu terminar, para quando eu terminar eu já ter ele em mãos e já começar. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim que eu terminei este livro, eu já comecei o segundo e eu amei ainda mais. Infelizmente, para ler o terceiro livro, eu tive que esperar alguns anos até ele ser publicado. E aí foi aquilo que eu falei lá no começo, que o autor decidiu escrever mais um livro e foram mais alguns anos de espera. Aliás, este foi um dos livros que me fez criar aquela mania de esperar ter todos os livros de uma série em mãos antes de começar a ler, porque esperar é muito cruel. Mas tudo bem, a espera valeu a pena porque a série de livros é realmente muito boa. Já o filme, pra mim, realmente não deu certo e eu continuo culpando a atuação. Não que os atores sejam ruins, porque tem nomes ali muito fortes de Hollywood envolvidos na produção, mas realmente ali no filme não deu certo, alguma coisa entre eles, eu não sei dizer o que é, mas ficou muito ruim. Mas mesmo assim, depois de terminar de ler a série toda, eu acabei revendo o filme e eu também achei algumas coisas muito estranhas na forma como eles adaptaram. Eles mudaram muita coisa do enredo original que acabou não fazendo sentido ali no filme. Então, realmente, não foi culpa só dos atores, foi culpa do roteirista. Enfim, o filme foi muito ruim. Se você assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou, porque pra mim não deu certo. E a segunda série da minha lista é Percy Jackson e os Olimpianos, de Rick Riordan. Percy Jackson é uma das séries infanto-juvenis mais famosas, mais bem-sucedidas da atualidade. Então, realmente foi uma surpresa o filme não ter ido bem. Na literatura, a série original do Percy Jackson tem 5 livros, mas ela fez tanto sucesso que o autor expandiu o universo e criou outras séries, inclusive com o Percy Jackson. Já no cinema, Percy foi um pouquinho mais bem sucedido do que o Eragon e conseguiu 2 filmes. Mas infelizmente ele não conseguiu passar disso. E do mesmo jeito que aconteceu com o Eragon, os filmes do Percy Jackson têm muitos atores de nome na indústria do cinema. Mas mesmo assim, a atuação geral não foi boa e isso foi um dos fatores que fez o filme não ir bem. Além disso, tem o fato de que alguns efeitos especiais não foram muito bons e, infelizmente, para filmes de fantasia, efeitos especiais são praticamente o cerne do filme. E é claro, como sempre, tem aquelas alterações dos roteiristas, diretores, produtores, enfim, eles alteram as histórias originais e isso desagrada um pouco os fãs. Dito tudo isso, eu tenho que admitir que, apesar dos pesares, eu gosto dos filmes do Percy Jackson e se eu encontrasse com eles em algum canal de TV aí, eu até assistiria hoje de novo. E a terceira série da minha lista é Os Instrumentos Mortais, de Cassandra Clare. Tá, eu só percebi agora que eu peguei o 6º livro ao invés do primeiro, mas tá valendo, é a série. Bom, como eu acabei de dizer, esta série inicial tem 6 livros, mas ela fez tanto sucesso e ainda faz tanto sucesso que a autora expandiu o universo, se eu não me engano ela escreveu mais 4 séries depois desta. Já no cinema, infelizmente, a série não deu certo e saiu apenas um filme. E o filme é realmente muito ruim, as atuações são péssimas e, de novo, com atores bons no elenco.
Eu não sei o que acontece nessas produções, nessas adaptações de livros infanto-juvenis. Parece que os atores chutam balde e decidem, quer saber? Não vou atuar. Além disso, se nos outros 2 filmes que eu falei anteriormente os efeitos especiais eram ruins, neste aqui eles contrataram os estagiários daqueles filmes, porque os efeitos são péssimos. E mais uma vez temos aquele problema de praticamente todas as adaptações, que é a alteração do roteiro. Parece que os roteiristas gostam de botar a marquinha deles. Não, nós mudamos isso e foi pra melhor. Só que depois eles parecem não saber muito bem como colocar essa alteração de volta nos eixos e encaixar com o resto da história. Enfim, o filme é uma bagunça. As atuações foram muito ruins, os efeitos especiais são péssimos, as alterações que eles fizeram no enredo deixaram a história fraca e sem sentido. E tudo isso pra dizer que eu gosto muito desse filme. Esse é um daqueles filmes que a gente tem vergonha de dizer para as pessoas que a gente gosta. Mas eu tô sendo honesta aqui, eu realmente gosto do filme. Todas as vezes que eu vi passando na TV, eu assisti. Eu não sei porque ele tem um charme especial. E eu assisto, eu gosto. E também gosto do livro. E por gostar da história do livro, eu fiquei realmente muito triste por saber que o filme não teria continuação. E de novo, eu entendo, o filme é ruim. Eu sei. Mas realmente, eu gostaria de ter uma continuação. Foi legal pra mim. Tá valendo. Ah, eu também sei que a Netflix fez uma série baseada nessa história original e pelo jeito deu certo, porque eu vi que saíram várias temporadas, mas eu não assisti. Eu tentei, juro que eu tentei. Eu assisti 3 episódios, mas pra mim foi o que deu, porque eu detestei. Não deu certo. De qualquer forma, eu fico feliz que tenha dado certo para as outras pessoas, porque eu realmente gosto dessa história. Eu sei que ela é um romance adolescente bobinho, mas é muito gostoso de ler, então eu fico feliz que as pessoas tenham gostado. A 4ª série da minha lista é Desventuras em Série, de Lemony Snicket. A série literária tem 13 livros, e é outra que fez tanto sucesso que o autor decidiu expandir o universo e escrever mais livros. Infelizmente, no cinema eles decidiram lançar apenas um filme, e é uma pena mesmo, porque diferente dos outros que eu falei aqui, este filme é muito bom. É sério, eu não sei o que deu errado nesse filme para eles decidirem não ir adiante. Porque o elenco era maravilhoso, a fotografia do filme é fantástica, tudo no filme é muito, muito legal, muito bem feito. Como você deve ter percebido, os livros são muito pequenininhos, todos eles na verdade, o último deles é o maior, deve ter umas 300, 400 páginas, as letras são grandes, tem um monte de ilustrações, enfim, são livros rápidos de ler. Então o filme inicial acabou adaptando 3 livros em um filme só. E como acontece em todos os filmes, obviamente teve alterações, e neste caso as alterações foram muito necessárias, porque como eles juntaram 3 histórias em um único filme, eles realmente precisaram alterar algumas coisas para fazer a história funcionar. Mas deu muito certo. Eles conseguiram fazer um enredo tão bem feito, juntar as 3 histórias de um jeito tão perfeito, que não ficou nada faltando, não ficou nada fora do lugar. Parecia que a história original era daquele jeito mesmo. E como nos filmes que eu falei anteriormente, neste filme nós também temos autores muito renomados, mas aqui a atuação deu certo, graças a Deus. Inclusive, até a atuação do bebê foi perfeita. Aquela menininha roubou a cena, ela é um amor, mas todos eles foram perfeitos. Do Jim Carrey, o vilão da história, até os coadjuvantes, todo mundo entregou muito bem a atuação. E é por isso que eu acho que é realmente uma pena eles não terem ido adiante com os outros filmes, porque teria sido fantástico. A Netflix também adaptou essa história e ela sim finalizou todos os livros. E eu gostei da série, achei bem interessante. Mas se ela tivesse sido igual ao do filme, ela teria sido muito melhor. E a última série que eu trouxe é Senhorita Peregrine, de Ransom Riggs. Essa série é outra que começou como trilogia e acabou como hexalogia. Mas de novo, no cinema saiu apenas um filme. Mas diferente dos outros filmes que eu falei aqui, exceto talvez Desventuras em Série, este filme foi feito para ser apenas um filme mesmo. O que eu acho que foi uma boa ideia, porque o filme não foi muito bom. E, de novo, com atores maravilhosos no elenco. Mas aqui eu não tô reclamando da atuação, porque eles foram muito bem mesmo, todos eles. O problema realmente neste caso foi o roteiro, que foi adaptado de um jeito meio comédia, meio pastelão mesmo. Eu não sei o que passou na cabeça dos roteiristas, mas sinceramente eles conseguiram transformar uma história que é até um pouco sombria em uma comédia. E de novo, eu gostei do filme e esse eu nem tenho tanta vergonha de falar que gosto, porque as atuações são ótimas, a fotografia do filme é ótima. O que realmente não deu muito certo foi o roteiro mesmo. Mesmo assim, a história me deixou intrigada e por causa desse filme, eu comprei o livro e eu
amei. Quando eu comprei os livros, a história ainda era uma trilogia e eu devorei toda ela. Eu fiquei obcecada com esses livros. Eu lia em qualquer momento que eu tinha livre, porque eu queria muito terminar, saber o final. E aí, quando eu finalmente acabei a trilogia, eu fiquei com aquele gostinho de, poxa, mas termina assim? E aí eu fui pesquisar e descobri que o autor tinha planos de estender a série e fazer mais 3 livros. Eu não conseguiria nem dizer o quanto eu sofri com essa espera, porque eu realmente estava muito obcecada com essa história. Então, quando eu descobri que teria uma continuação, eu queria pegar logo ela. Mas aí eu consegui me convencer que esperar até o ano seguinte não seria grande problema, que daria tudo certo. Mas o ano seguinte chegou e nada do livro. Sim, meus amigos, foram tempos sombrios aqueles, aguardando a publicação do próximo livro, porque o autor simplesmente não publicava todo ano, ele não tinha exatamente uma data prevista para publicar, e eu ficava cada vez mais ansiosa, porque, como eu disse, eu realmente estava obcecada com essa história. Mas quando o último livro finalmente saiu, eu fiquei realmente satisfeita com a história, apesar de admitir que tem algumas pontas soltas ali, o autor realmente não se preocupou em responder todas as perguntas, mas tudo bem, eu relevo porque eu gostei da história. Mas uma coisa muito estranha aconteceu. Como eu disse, eu tinha gostado do filme a primeira vez que eu assisti, mas depois que eu terminei de ler todos os livros da série, eu acabei revendo o filme e eu não gostei mais. É sério, eu não sei o que aconteceu. Isso nunca aconteceu comigo antes. Já várias vezes eu assisti um filme e depois li o livro e assisti de novo o filme, ou o contrário, e isso não muda a minha opinião nem sobre o livro, nem sobre o filme. Mas neste caso aqui, mudou. Neste caso, eu comecei a achar o filme muito ruim. Mesmo assim, eu acho uma pena eles não terem continuado com os filmes, porque pra mim essa história é realmente maravilhosa, eu adoro ela. E eles tinham um elenco fantástico em mãos, então eu gostaria que eles tivessem continuado. Mas do jeito que o enredo, que o script foi feito, eles não teriam como dar continuidade seguindo essa história, eles teriam que contar do jeito deles. E particularmente eu acho que do jeito deles não estava indo muito bem. E é isso, essa foi minha lista de livros que foram adaptados para o cinema, mas que infelizmente não deram muito certo. Me conta nos comentários se você já assistiu esses filmes e o que você acha deles, se pra você também foi uma pena eles não terem sido continuados. Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, me dá um joinha e se inscreve no canal. Obrigada por ter assistido até aqui, beijo, até o próximo vídeo.